Olá, aqui é o professor Edgar. Continuando com o Tinkercad, nessa videoaula vamos ver como que se constrói matriz de LEDs. O Tinkercad não disponibiliza na sua biblioteca matriz de LEDs. Então eu vou construir uma matriz 8x8 por ser muito comum e vou dar algumas dicas para a construção. Essas dicas valem para a construção de qualquer tipo de matriz, qualquer configuração de matriz, não precisa necessariamente ser 8x8. Para construir a matriz é importante ter os detalhes dessa matriz fornecidos pelo fabricante. Temos aqui uma matriz típica, 8x8, 64 pontos ou 64 LEDs, e aqui o diagrama esquemático. Ela se configura de duas formas. Ela pode ser um tipo anodo comum ou catodo comum. A diferença entre as duas está apenas na polarização linha-coluna. Veja bem, aqui em anodo comum, eu tenho todos os anodos interligados às linhas. E aqui ao contrário. Ao invés dos anodos, os catodos. Muito bem. Então vamos analisar estas três matrizes aqui. Elas são do tipo anodo comum. Eu quero, por exemplo, fazer com que esse ponto seja acionado. Então tem que fazer esta polarização aqui, ó. Negativo no pino 6 e positivo no pino 8. Então os pinos e as colunas, pinos e as linhas estão aqui identificados. Então é isso que nós vamos ver na construção da matriz. Aqui é a mesma coisa. Observe que não muda nada, apenas o posicionamento do diodo LED, que vai influenciar, evidentemente, na aplicação de tensão positiva ou negativa, comparando-se linhas e colunas. Muito bem. Vamos ver, então, como é que se constrói uma matriz de LEDs no Tinkercad. Já estou com o Tinkercad aberto. Eu tenho duas formas aqui para construir a matriz. A primeira é desenhar a matriz, construir a matriz, como nós diríamos o seguinte, à mão livre, O desenhista especifica esse desenho à mão livre. Então tem aqui, eu vou colocar aqui 180 ohms. Se eu clicar aqui e der um Ctrl+C, Ctrl+V, eu copio. Não preciso ficar toda hora puxando o resistor da minha área de componente. Ó. Bom, eu vou colocar 4 resistores aqui. Observe que já tem um probleminha de alinhamento, E é esse que é o problema de você fazer o desenho aqui à mão livre. Então, vou colocar aqui Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+V. Observe que é difícil fazer um alinhamento perfeito, Então, eu vou dar uma dica que vocês vão ver que fica perfeito o alinhamento. E é bem mais rápido, viu? Porque aqui, o tempo que você perde para alinhar não é brincadeira. Então, vamos aqui, ó. Pegar aqui um protoboard, qualquer um desses protoboards. Isso aí fica a critério de quem vai desenhar a matriz, quem vai construir a matriz. Vou pegar, por exemplo, esse protoboard aqui, esse grandão. Qualquer um deles serve. Então, vou colocar aqui os resistores. Observe que no momento em que eu posicionar o resistor aqui, automaticamente ele se encaixa aqui nos furos. Ó. Então, vou alterar aqui para 180. Vou dar aqui, ó, selecionei, Ctrl+C, Ctrl+V e vou copiando. Ó. De repente eu quero, a cada 3 furos vou colocar um resistor. É questão de alinhamento. Isso aí, vocês é que decidem, Vamos colocar 3 resistores só. Muito bem, vamos colocar os LEDs. Hora que veja bem, quando eu encosto o LED, praticamente, ele já define o posicionamento. É automático essa definição de
posicionamento. Ó. Vamos dar um Ctrl C, Ctrl V. Olha como fica fácil. Ó. Ctrl V. E aqui eu não preciso me preocupar com alinhamento. Muito bem. Agora, montar uma matriz em cima de um protoboard não dá, né? Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Está selecionado o protoboard e vou deletar o protoboard. Ó. Prontinho. Ó. Vamos aqui, então, analisar esses 3 LEDs aqui. Ó. Catodo, vou ligar com o terminal 1. Anodo, vou ligar com anodo. Anodo com anodo. Ó. Muito bem, vamos fazer mais uma linha de 3 LEDs? Vou usar então o protoboard, né? A gente viu que é legal. Vou usar esse protoboard pequeno agora. Ó. Não preciso usar o mesmo protoboard. Ó. Aqui já está de bom tamanho. Ó. Eu vou selecionar o resistor. Ctrl C, Ctrl V. Olha que ele já se encaixa aqui. Ctrl V. Ctrl V. Vou selecionar o LED. Ctrl C, Ctrl V. Olha como ele se encaixa. Parece um ímã. Se encaixa perfeitamente. Ó. Deleto o protoboard. E já tenho aqui. Ó. Catodo com terminal 1. Catodo e terminal 1. Anodo com anodo. Muito bem. Veja bem, aqui eu tenho, então, uma linha, segunda linha, e aqui coluna, coluna e coluna. Vamos interligar essas colunas. Olha, terminal 2, terminal 2, terminal 2, terminal 2. Prontinho. O que eu fiz aqui? Veja bem, rapidamente eu construí uma matriz com 3 colunas e 2 linhas. Uma matriz do tipo 3x2. Ou 2x3, como queiram. Então temos aqui linha 1, linha 2, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Muito bem, eu vou mostrar para vocês uma matriz pronta, já com os 64 LEDs. Eu construí essa matriz obedecendo rigorosamente a que eu acabei de mostrar para vocês. Aqui está a matriz construída. Eu utilizei um conector de 8 pinos para as colunas e um conector de 8 pinos para as linhas. E veja bem como que foram identificados os pinos referentes a colunas e linhas. Então, veja bem, ó, colunas, pinos, coloquei entre parênteses. Então, coluna 1, coluna 2, então, coluna 1 corresponde ao pino 13, então está entre parênteses. Coluna 2, pino 3, exatamente como está aqui. Aqui é a mesma coisa, as linhas, ó. 1, 9, 2, 14, está aqui, ó. Muito bem. Vocês devem estar me perguntando como obtém esse conector. Esse conector, então vamos aqui no All. Exatamente esse aqui, ó. Conector de 8 pinos. Posso rotacionar. Colocar mais um conector. Então, esse aqui eu identifiquei para as linhas. Vamos observar um detalhe importante aqui. Então, veja bem, ó, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Ou seja, de cima para baixo, contagem ascendente. As linhas são contadas 1, 2, 3 até 8. E no caso das colunas? No caso das colunas, eu tenho aqui, ó, 1, 2 até 8. Muito bem. Se eu colocar aqui esse conector, vamos lá. O que vai acontecer? Eu tenho aqui, ó, 8, 7, 6, 5. Então, contagem descendente. Eu quero fazer uma contagem ascendente. É só rotacionar, ó. Pronto.
1, 2, tá? Simples assim. O que vamos fazer agora? Vamos fazer o teste dessa matriz e verificar se ela está correta. Se ela estiver correta, todos os LEDs vão acender. Aqui está, então, vamos fazer o teste. Se eu liguei corretamente linhas e colunas, todos os LEDs vão acender. Muito bem, a fonte que eu vou usar é de 5 volts. E vou fazer a ligação. Então, aqui no caso, nós temos as linhas, como é anodo comum. Então, vou ligar todas as linhas no positivo da minha fonte. E todas as colunas eu vou ligar no negativo da fonte. Prontinho, tudo interligado. Vou ligar o simulador. Todos os LEDs devem acender. Então, a minha matriz está correta. Muito bem. Temos aqui uma alimentação de 5 volts. Consumo total dessa matriz com todos os LEDs acesos é de 1,05 amperes, ou seja, 1050 miliamperes. Então, eu tenho como calcular corrente em cada um desses LEDs para verificar se está dentro dos padrões. Vamos lá, então. Vou chamar a calculadora. Eu vou pegar aqui 1050 e vou dividir por 64 LEDs. Cada LED está consumindo algo em torno de 16,4 mA, então está dentro dos padrões. Muito bem. Se eu eliminar, por exemplo, uma linha, então, desligando esse pino aqui, então toda essa linha aqui vai estar apagada. Então, vamos fazer essa experiênciazinha aqui, ó. E vamos ligar o simulador. Observe, então, que todos os LEDs vão estar apagados, porque corresponde a essa linha que eu acabei de desligar. E a mesma coisa vai acontecer se eu desligar qualquer uma dessas colunas. Vou desligar essa coluna aqui, então. Pronto. Está aqui, ó. Então, com isso, com a polarização devida entre linhas e colunas, evidentemente, respeitando a pinologia, eu posso construir qualquer tipo de símbolo dessa matriz. Muito bem. Então, vamos fazer uma simulação em relação àqueles displays que eu mostrei para vocês, aquelas matrizes que eu mostrei para vocês, polarizadas, logo no início da videoaula. Muito bem. Então, vamos supor que eu queira esse ponto aqui acionado, esse LED aceso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar uma tensão entre os pinos 6 e entre os pinos 8. Pino 6, tensão negativa, e o pino 8, tensão positiva. Com isso, eu vou fazer com que esse ponto fique aceso, ou seja, o LED que corresponde a esse ponto seja acionado. É só fazer, então, a polarização. Aqui está, então, a ligação. Vamos lá, vamos prestar bem atenção. Veja bem, pino 6, quem é o pino 6? O pino 6 corresponde à coluna 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Coluna 5 é o pino 6. Vou ligar no negativo. Muito bem. Pino 8. Pino 8 corresponde à linha 3. Então, 1, 2, 3. A hora que eu ligar o meu simulador, esse LED aqui vai acender. Vamos lá. Exatamente, ó. É só acompanhar aqui. Muito bem, vamos fazer uma simulação aqui, ó. Eu quero que este ponto aqui seja acionado, esse LED aqui seja aceso. Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer, então? Vou ligar o negativo no pino 13 e vou ligar o positivo no pino 5. Vamos ver, então. Pino 13
Quem é o pino 13? O pino 13 é exatamente a coluna 1. Então, estou ligando aqui, ó. Quem é o pino 5? Então, vamos observar o pino 5. Pino 5 é exatamente a linha 8. Ó. Linha 8. Então, na hora que eu ligar o simulador, esse LED aqui vai acender. Exatamente. E assim podemos fazer a plotagem em qualquer ponto da minha matriz. Muito bem. Deixa eu desligar aqui minha fonte. E aqui, ó, através do zoom, eu posso determinar o tamanho da matriz que eu quero para a minha área de trabalho. Então, bastante simples de utilizar e muito útil, por sinal. Ok, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês nessa videoaula. Obrigado por ter assistido, obrigado pela paciência e até a próxima videoaula. Bye!